fases de decomposição, 4 fases de decomposição. Eu escolhi trabalhar com essas 5 fases de decomposição determinadas por Eyard-Gross. A fase fresca é a fase onde as carcaças são expostas, é o início da decomposição. Vai do primeiro momento de exposição até a segunda fase, que é enxácio. A fase de enxácio é quando as carcaças, as bactérias presentes dentro dessas carcaças, as bactérias que produzem gases começam a produzir gases e essas carcaças incham e começam a liberar um odor forte. O terceiro estágio é a putrefação, onde a pele dessas carcaças é rompida e o cheiro, o odor aumenta muito mais. E nesse período aqui de putrefação, nessa fase de putrefação, é onde se observa o maior desenvolvimento dessas larvas. As larvas que antes eram muito menores e estavam no início da fase de desenvolvimento, nessa fase aqui elas já são muito desenvolvidas e são muito visíveis. Nessa fase começam também a aparecer os primeiros coleópteros. Na fase seca, eu tenho uma predominância de besouros, de coleópteros. Eu tenho aqui já as primeiras moscas emergindo, as primeiras moscas das larvas desse período anterior. E no último período, que é o período de restos, que é a fase de restos da decomposição, é uma fase que só resta ossos e pelos. E nessa fase eu não tenho uma atividade frequente de moscas, eu tenho uma atividade de coleópteros muito mais frequente e as formigas também foram coletadas nesse período. Aqui são duas figuras que representam a atividade de diferentes formigas e diferentes atividades dessas formigas no processo de decomposição. A primeira foto é representada por formigas Trematogaster realizando necrofagia nas carcaças de ratos. A segunda, eu tenho formigas de Paratrichina longicornis predando uma larva de díptero. Aqui eu apresento as subfamílias que foram coletadas em todas as coletas. Dentre as 6 subfamílias coletadas, as principais foram Formicine, com 7 morfoespécies identificadas, e Myrmicine, com 6 espécies morfoespécies identificadas. As outras apareceram num número muito menor, tanto nas espécies identificadas quanto no número de indivíduos coletados. E o total de indivíduos coletados foram 1.259 indivíduos. Durante o período seco, houve a predominância em número de indivíduos, da morfoespécie Trematogaster e da espécie Paratrichina longicornis. Onde Paratrichina longicornis foi observada a atividade tanto predadora quanto necrófaga, e por isso ela é classificada como onívora. E Trematogaster foi observada realizando necrofagia, pois todos os exemplares foram coletados sobre as carcaças durante as coletas. A Chromyrmex, ela apareceu com um número de 15 indivíduos e ela foi considerada como atividade acidental. Isso vai de acordo com a maioria dos trabalhos realizados sobre esse tipo de formiga, porque esse tipo de formiga se alimenta de fungos originados de extratos vegetais. Então a ação dela na carcaça não foi observada, até porque não faz parte da alimentação desses animais, dessas formigas. E elas só apareceram no período seco, nos primeiros períodos de coleta. Assim como o Pheidorus P1, Pseudomyrmex e Solenopsis. No período chuvoso, além da
no período seco, obteve-se também uma quantidade significativa de Camponotus bausani, de indivíduos de Camponotus bausani, que estavam também realizando atividade de necrofagia. Espécies como Pheidori sp3, Brachymyrmex sp1, não foi possível a identificação da atividade, porque foram espécies que foram coletadas somente uma vez e não foi possível observar qual que era a atividade dela na entomofauna cadavérica. Aqui também surgem espécies que não apareceram no primeiro período, como Odotomacos hematodos e Pachypona estriata. E é isso. Camponotus crassus também é uma espécie que apareceu somente uma vez e também só no período chuvoso. Aqui eu tenho o percentual geral das espécies e morfoespécies capturadas durante os dois períodos, tanto o período chuvoso quanto o período seco. E nota-se a predominância em questão de número de indivíduos de Trematogapter sp1, seguido por Paratrequina longicornis. As demais apareceram, só que de forma bem menos significativa. Sendo assim, as considerações finais. A primeira delas é que as formigas aparecem tanto como predadoras quanto como onívoras, necrófagas ou acidentais durante todo o processo de decomposição dos sapos. Paratrequina longicornis foi a formiga que apareceu durante praticamente todas as coletas em todos os períodos, o que pode ter influenciado a frequência de outras espécies, como Solenopsis, que em outros estudos, e na maioria dos estudos analisados, aparece como predominante em quase todas as coletas. O que significa que Paratrequina longicornis pode ter influenciado a frequência de outras espécies, como Solenopsis, porque Solenopsis só aparece uma vez no período seco. E Trematogapter foi numericamente dominante durante todas as coletas. Camponotus apresentou o maior número de espécies, sendo 5 de todas as espécies coletadas, sendo só do gênero Camponotus. E a questão de Trematogapter ser numericamente dominante, embora Paratrequina apareceu em mais coletas, pode ser a questão do padrão de distribuição de indivíduos. O que eu quero dizer com isso? A Paratrequina longicornis, ela não tem um padrão, elas não andam em grupo, elas andam todas bagunçadas, todas dispersas, o que dificulta mais a coleta do que Crematogapter, porque Crematogapter foi encontrada e elas se agrupam de uma forma que facilita a coleta. Então, o padrão de distribuição desses indivíduos pode ter influenciado o número de indivíduos coletados. Algumas espécies ocorreram apenas em um dos períodos. Pheidori sp1, Solenopsis sp1 e Pseudomyrmex e Camponotus dendromyrmex apareceram só no período seco, enquanto Brachymyrmex, Odotomacos e Pachypona apareceram somente no período chuvoso. Isso pode indicar uma sazonalidade entre as espécies. Mas para essa informação ser concreta, assim como a informação de que uma espécie pode influenciar na existência de outra espécie, é necessário que haja outros estudos aprofundando esses estudos. Outros estudos de aprofundamento sobre esse tema. Essas são minhas referências. E eu queria agradecer a banca, queria agradecer ao professor Janduí por toda a ajuda, paciência e do desenvolvimento do meu trabalho. Queria agradecer a professora a doutora Ana, que me ajudou desde o começo com todo o desenvolvimento do conhecimento sobre as formiguinhas. Queria agradecer ao professor André. Queria agradecer os meus amigos. E queria agradecer a minha família que está chegando ali agora.